Olá, pessoal. Eu sou a Thaisa, consultora da CIEP Brasil. Esse é o nosso consultor Pedro. E hoje a gente vai fazer uma entrevista sobre o Canadá com o André. Então, André, boa tarde, né? Bom dia, Boa boa noite, tarde. se tiver. Bom dia. 9 da manhã. Bom dia. Eu sou o Pedro, como a Thaisa disse, também sou consultora aqui da CIEP Brasil. E a gente está hoje com o André de Lacerda, tá bom? E ele vai estar falando um pouquinho sobre como é estar no Canadá para vocês. Beleza. Meu nome é André de Lacerda, eu tenho 27 anos, mudei aqui para o Canadá quando eu completei 19. Eu joguei voleibol no Minas Tênis Clube dos 13 até os 18. Participei da Seleção Brasileira Militar dos 18 aos 19 e acabei conseguindo uma bolsa de estudo para vir aqui para o Canadá. Estou aqui vai fazer 8 anos. Fui em 2 colleges diferentes, fui em um college e um university, formei e agora estou empregado e passando pelo processo de imigração para conseguir a residência permanente e estamos aí. Maravilhoso. Então, André, vou começar com uma perguntinha básica. Quando você decidiu se mudar para o Canadá, né? Você falou para a gente que você recebeu uma bolsa de estudos, né? Para ir, mas quando que surgiu esse interesse de se mudar? Então, eu estava no meu ano de juvenil do Minas e eu estava começando a ficar meio que entre tentar jogar profissional ou largar o vôlei para focar mais nos estudos. Só que minha mãe é professora de português, ela sempre foi bem rígida com estudos, então foi muito difícil para mim abandonar os estudos de vez. Então a única forma que a gente achou ali de achar um meio termo foi indo para fora, podendo jogar vôlei e podendo conciliar isso com os estudos, né? Porque nos meus valores também eu não achava certo eu abandonar os estudos de vez, e vai que não dava certo a carreira com voleibol, aí eu tô com 26, 27 anos tentando fazer faculdade de novo. Então meu plano mesmo inicialmente foi vir para cá jogar vôlei, conseguir o diploma e voltar para jogar vôlei. Mas acabou que quando eu vim para cá os planos mudaram e agora tô aí, já tenho 8 anos. Então, aí, né, você foi jogar vôlei e você tinha planos de voltar para o Brasil. Então, a sua família, ela ficou te esperando no Brasil ou eles te acompanharam? Quando eu vim para cá, minha mãe não falar que ela sabia que eu ia ficar seria mentira, mas ela tinha uma esperança de que eu voltaria. Só que a gente também tinha consciência de que com as oportunidades de vida aqui, se eu conseguisse um trabalho, e no caso igual agora eu tô com casado e com filho, né? Então ela sabia que tinha a chance disso acontecer e que aí seria mais difícil de voltar. Mas no final das contas, uma coisa que a gente estava pensando também é a questão econômica no Brasil na época. A gente estava passando por altos perrengues e tinham muitas coisas que a gente estava olhando para o futuro e que a gente achava que a saída do Brasil teria sido uma oportunidade de vida melhor, não só para mim, mas futuro da nossa família também. E acabou que questão de quando, onde, tudo conciliou e acabou dando tudo certo. Agora, como eu disse, a questão do vôlei ajudou muito, né, financialmente, por ter ajudado a poder pagar a maior parte da tuition aqui da universidade, mas olhando para trás, assim, eu acho que foi uma das melhores decisões que eu fiz até hoje, foi vir para o Canadá. Certeza. E outra pergunta, André, você disse que você decidiu, né? Foi tudo assim pelo fato de situação econômica do Brasil e etc. Essa foi uma decisão assim meio que de supetão ou como foi? Você já falava inglês na época? Como era seu inglês? Eu fiz inglês de escola, né? O que eu tinha em inglês, eu fiz na época, não sei nem se isso aí existe ainda no Brasil, eu fiz aquele number one, né? Eu fiz um ano, 2 anos de number one, mas nada assim muito puxado, entendeu? Eu estava bem no básico do inglês na época, tinha uma noção de como sobreviver aqui, sabe? Não tinha o inglês fluente, mas se eu precisasse perguntar onde que é o banheiro, onde que vai, onde que pega o táxi, essas coisas básicas eu sabia me virar. Mas meu inglês na época era, eu diria, fraco, comparado com a experiência que é quando você chega aqui, todo mundo fala muito mais rápido do que você aprende em aula de inglês, né? Tem essas coisas todas, as gírias que você não pega até 5, 6 meses, se não for mais. Eu lembro 3 anos aqui no Canadá, eu ainda estava aprendendo mais gíria. Então, então
foi bem surreal na vinda para cá. Eu acho que foi bem supetão, se eu fosse dizer, caracterizar um pouco mais a decisão, foi bem supetão mesmo. Foi muito por conta na época eu estava na Seleção Brasileira Militar, eu estava morando lá no Rio, e eu tinha a oportunidade de ficar lá no Minas, jogando o juvenil e ter a chance de ir profissional no ano seguinte, mas caso isso não acontecesse, aí eu ficaria com as mãos abanando, né? Então eu falei assim, eu tenho que ter um plano A ou B, e acabou que virou um plano A. Ah, sim. Então, e aí como é que foi então essa adaptação para você, tanto de, né, com inglês, né, que você falou que tinha inglês fraco no começo, então como é que foi essa adaptação tanto para comunicação quanto adaptação com o clima no Canadá também? Como é que você conseguiu lidar com tudo isso? O clima, estar longe da família, não falar muito bem o idioma, como é que isso aconteceu? Então, esse foi de fato a parte mais difícil da transição aqui para o Canadá. Foram esses, eu diria, os 6 primeiros meses para o primeiro ano, né? Esse é disparado o ano mais difícil de transição que você tem quando você está mudando de país, na minha opinião, foi esse primeiro ano. Eu dei muita sorte que quando eu vim aqui no college que eu vim aqui no Canadá, tinha a opção de fazer o ESL, né? Aí, o que acontecia? Você vinha aqui, fazia um ano de ESL, depois que você passasse no ESL e passasse nas provas, você conseguia entrar no seu curso normal. Só que eu acabei dando uma sorte que eu vim para cá 2 meses antes do ESL começar. Como eu vim para cá 2 meses antes, eu pude dar um tanto de aula de camp, eu estava já socializando com um tanto de gente aqui que era do time, ou gente da cidade, saía à noite, tentava forçar meu inglês mais um pouco. E no dia, acho que foi uma semana antes de começar a faculdade, que começa em setembro aqui, eu tive a oportunidade de escrever uma prova, e se eu passasse nessa prova, ao invés de fazer o ESL, eu podia fazer o meu curso direto. Então eu acabei passando na prova e não tive que perder um ano inteiro de tuition, né, de scholarship, para fazer o ESL, e já fui direto no curso. E uma coisa que eu vi até que vocês tinham também no roteiro, questão de por que eu vim para o Canadá e não os Estados Unidos, eu acho que é bom para todo mundo para ver qual foi a decisão que eu fiz e por quê. Uma das maiores diferenças para mim foi a questão de o processo de imigração pós-faculdade, porque tem muita gente que vai para os Estados Unidos, e os Estados Unidos não é um país, não estou dizendo que não acontece, mas não é um país que apoia tanto a imigração igual o Canadá apoia, até por ser um país que já tem a população bem alta para a economia rodar, eles não precisam de mais imigrante, e o Canadá é o contrário, né? A terra do Canadá aqui é maior, em questão de geográfica, é maior que o Brasil, mas a população é menor que o estado de São Paulo. Entendeu? Então, eles precisam muito dos imigrantes para a economia continuar crescendo. Então, você vê aí no processo de imigração deles, residente permanente, a cada mês, 2 meses, tem 4.000 convidados, 5.000 convidados, entendeu? O processo é longo. Eu consegui minha residência permanente, eu recebi meu convite em novembro, e fui aceito agora em meio de março que eu fui aceito para minha residência permanente, mas demorou o quê? 8 anos até eu conseguir, né? Eu precisava da faculdade, precisava de ficar no emprego na minha área de estudo por 2 anos. Tem vários processos que você tem que checar, mas vindo para cá eu sabia que com minha faculdade, com o meu trabalho, eu sabia que eu checando essas caixas, que eu conseguiria a residência permanente. Agora, nos Estados Unidos é muito diferente. Eu não sei exatamente como o processo é lá, mas eu sei que muitos amigos que foram para lá jogar vôlei acabaram voltando para o Brasil porque o processo de ficar lá não é tão fácil. Aí, os que eu conheço que ficaram lá acabaram tendo que fazer um mestrado, aí fica mais pesado no bolso ainda, né? Tem outras situações que não são as mesmas do Canadá. E a outra também foi nos Estados Unidos, com o vôlei, pelo menos, você consegue receber a bolsa de estudo para o ano inteiro. No Canadá, eu recebi uma bolsa de 100%, e tem muito atleta internacional que recebe de 100%. Nos Estados Unidos, para o vôlei, já não tem tanto. Mas o fator decisivo foi que no verão, eu posso trabalhar, eu posso ter com o meu, é como se fosse um CPF, eles chamam Social Insurance Number aqui, eu posso trabalhar 4 meses no verão, recebendo salário mínimo, que é mais ou menos uns 1.800 a 2.200 dólares por mês, ou seja, eu recebendo esse dinheiro, eu conseguia pagar minha moradia e alimentação do ano letivo inteiro. Então, eu tive que bancar o meu primeiro ano, mas após o primeiro ano, eu praticamente consegui me bancar aí até eu terminar a faculdade. Perfeito, André. E
você disse, né, esse processo de adaptação é um pouco complicado. Você foi bem recepcionado no college? Como que é a questão de diversidade aí e como você se adaptou? Eu diria que eles são bastante receptivos comparado com. Eu já fui para os Estados Unidos, já estive nos Estados Unidos também como imigrante para viagens e com vôlei e tudo mais. Eu sempre achei o canadense mais, diria, mais família, mais receptivo, principalmente a imigrante, mas lógico que tem as diferenças culturais do Brasil, né? A gente sabe que o brasileiro é sempre super alegre, você conhece a pessoa no bar um dia, no outro dia você já está saindo com a mesma pessoa de novo. Aqui não é tão assim, né? Você tem o povo é mais, um pouquinho mais fechado, eles têm uns grupos de amigos, mas não deixa de ser receptivo e não deixam de ser muito atenciosos. Eu acho que é difícil comparar com o brasileiro, porque eu acho que não tem lugar no mundo que você vai que é igual o brasileiro quando o assunto é socializar, entendeu? Mas foi bem. Eu achei que a questão do vôlei para mim ajudou muito, porque você tá ali com um time que você tá mais unido, você sai para um bar à noite com o pessoal, você está viajando, você treina com eles todos os dias. Então você acaba formando uma amizade, meio que um grupo meio que forçado por estar no mesmo time. Agora, se tivesse vindo aqui só com os estudos, eu acho que seria um pouco mais diferente. Demoraria um tempo mais até você socializar, você teria que estar mais aberto a ir nos. Eu não sei como é que eles chamam mais isso aqui. Como se fossem esses eventos que a faculdade cria para trazer os alunos juntos, né? Para fazer uns eventos de. Eles fazem aqui bingo, fazem noite de karaokê, essas coisas todas, entendeu? Eu acho que eu teria que ter participado mais dessas coisas para poder expandir meu ciclo de amizade. Mas como eu estava com vôlei, acabou que essas coisas eu não tive que fazer muito, porque a gente sempre tinha o que fazer com o voleibol. Mas cultural foi uma adaptação difícil no começo, nessa questão do povo brasileiro ser muito diferente de qualquer outro lugar do mundo. Clima foi uma adaptação muito difícil, porque você chega aqui em agosto e é um calor danado, é 30 graus, 35 graus, clima onde eu tô, pelo menos, era deserto. Então, eu achei assim, até que tá legal, clima quente, a noite começava a ficar à noite, começava a escurecer, era 10 horas da noite, mas assim que chega mais perto do inverno é o oposto, totalmente. Você vai de 0 a 100, entendeu? Você foi praticamente de um pôr do sol às 10 da noite para um pôr do sol às 4h30, 5 da tarde, frio de -30. Então eu até lembro que no começo eu ligava para minha mãe e falava assim, não sei se eu consigo ficar aqui não, muito difícil. É muito frio. Então, eu andava para o college, era 3 quarteirões, mas mesmo assim era um frio danado. Mas acabou que depois de um ano, não vou falar que eu acostumei, eu acho que eu não estou acostumado até hoje, não gosto até hoje, mas quando você bota na balança tem muito mais prós do que cons, né? O cons para mim seria mais o inverno e o calor mesmo da cultura brasileira. Acho que são as duas coisas que eu sinto mais falta. Mas fora isso, eu acho que quando eu boto na balança é tudo mais, me puxa mais pro lado do Canadá mesmo. Vale a pena, né? É. E você mencionou, né, que o seu processo de imigração ele foi longo, porque para fazer o college você tem que trabalhar na sua área. Então, como é que foi encontrar um emprego nessa área enquanto, né, É. é difícil? Então, essa parte eu acho que é muito relativa. É muito difícil você dar uma resposta concreta em relação a conseguir emprego, porque depende muito da área que você vem estudar, depende muito de estar no lugar certo, na hora certa, entendeu? Tem essas coisas que eu acho que são mais um fator do que a questão de é fácil ou não é fácil arrumar um emprego. Eu dei muita sorte que na época que eu estava formando, eu fui para a faculdade chamada VIU, que era lá na ilha de Vancouver, e eu comecei na questão de emprego para mim, quando eu vim para cá, eu não fazia nem ideia o que eu ia fazer de faculdade. Eu vim fazer alguma coisa para eu poder jogar vôlei e eu descobri se eu gostava ou não, e seja o que Deus quiser. Então, eu acabei vindo para cá e eu fiz Business Administration por 2 anos. Eu acabei pegando aqui eles têm diferente, você pode fazer um diploma e um degree. O diploma no Canadá são os 2 anos e o degree pode ser de 4 a 5 anos. Então, na época, o college, geralmente college no Canadá, eles oferecem mais os diplomas e university, geralmente, eles oferecem o degree. Como eu vim para um college, eu tinha a opção de fazer um diploma. Aí eu fiz o diploma de Business Administration, formei em marketing, e acabou que no final do curso eu estava assim, não, eu não consigo me ver fazendo isso até eu aposentar, mas de jeito nenhum.
Não era a minha área, não era o que eu gostava de fazer, era muito trabalhar no computador e eu sou mais aberto, gosto de socializar, gosto de conversar com o pessoal e tudo mais, gosto muito da área de esporte. Então eu acabei fazendo no meu terceiro ano algumas aulas para ver se eu ia gostar de Exercise Science. E aí, quando eu transferi para poder fazer um degree, porque esse foi o meu. A única coisa que eu voltaria atrás é tentar arrumar uma faculdade onde eu conseguia fazer o degree inteiro de uma vez só. Isso é uma coisa que eu daria dica para quem está vindo para cá, para não ter que fazer um diploma e depois ter que achar um lugar para transferir. Minha questão com voleibol foi mais difícil ainda, porque eu tenho que achar um degree, achar uma universidade que também vai me oferecer 100% de bolsa. Então, eu acabei dando sorte nessa transferência e aí eu mudei para o Kinesiology, que é a kinesiologia, onde eu posso fazer, eu trabalho mais na área de saúde, com reabilitação de pacientes que estão, num caso, num protocolo mais avançado de reabilitação, ou trabalho com treinamento de time, treinamento individual. Então, como é a área de saúde, eu diria que eu tive um pouquinho mais de facilidade de conseguir um emprego. Mas eu também conhecia gente aqui de Lefford que estava abrindo uma clínica na época, e precisava de alguém naquela área, então tudo alinhou, foi estar no lugar certo, na hora certa, conhecendo as pessoas certas. Então é muito difícil dar aquela resposta concreta de é fácil, é difícil, mas eu diria que mesmo que eu não tivesse conseguido isso, eu acho que eu consegui alguma coisa na área. Se era a oportunidade que eu tenho agora, o emprego que eu tenho agora, eu acho muito difícil, mas alguma coisa eu acho que eu poderia ter conseguido, porque o mercado no Canadá é muito grande, principalmente na área de saúde. Exato. Você comentou, né, que depende muito da localização, depende muito de estar no momento certo, na hora certa. Você está em Alberta, né? É isso? Isso, em Lethbridge, Alberta. Perfeito. Eu queria que você me dissesse, se você pudesse voltar no tempo, né? Eu sei que você já disse, né, algumas vezes que você fez um plano B que acabou se tornando um plano A. Você faria alguma mudança nas suas escolhas, além dessa de ter ido direto para uma university ao invés do college? Alguma mudança? Eu acho que o estresse que eu passei de ter que porque assim, eu sabia que eu tinha apenas 5 anos de elegibilidade, né, com vôlei, ou seja, 5 anos que eu teria minha bolsa bancada. Então, no meu caso, ou até acho que no caso de alguém que não jogasse vôlei e viesse para o Canadá, sabendo que a tuition no Canadá para estrangeiro é mais cara, né, acho que é 2 ou 3 vezes o valor de alguém que é canadense, eu faria o máximo para não ter que fazer um ESL, entendeu? Ou seja, informar mais em questão de inglês, fazer um curso mais puxado de inglês antes de vir, só para conseguir passar ou no CELPIP, ou no TOEFL, ou essas provas todas, né, acho que é IELTS, essas coisas todas que eles têm, só para poder já vir para cá e já fazer o curso direto, para não perder um ano inteiro pagando o curso de inglês, porque no final das contas é bom porque você vai aprender inglês mais rápido aqui, mas também é caro. Então, a questão financeira, para mim, pelo menos, foi um fator bem na balança é um fator bem alto, entendeu? Bem pesado para mim. Então, o que eu teria feito para não passar aquele estresse dos 2 meses de correria, de ansiedade, de ter que passar na prova, eu já teria vindo para cá já com um resultado bacana de inglês, eu acho que teria feito tudo mais, o processo um pouco mais tranquilo. E aí, eu com certeza de vir logo para um degree, mas isso é mais falando no lado de atleta, porque se você está vindo para cá como só estudante, desde que você tenha a sua nota e desde que você tenha a grana para bancar, é tranquilo. O problema é mais quando você tem que ter um time que está precisando de alguém na minha posição, que eles têm dinheiro para pagar a bolsa de 100%. Então, para mim, eu lembro que no meu segundo ano eu já tentei transferir, eu não consegui. Por isso que no terceiro eu acabei ficando na mesma faculdade, fiz menos matérias, tentei descobrir qual curso que eu queria fazer na próxima faculdade. E acabou que no meu quarto ano foi quando eu consegui transferir. Mas eu acho que seriam as duas coisas. E informar também onde que você quer morar. Saber bem da cidade que você está aplicando, entendeu? Eu, quando vim para cá, eu não sabia muito de Lethbridge. Acabou que eu gostei muito, mas ainda depende de quais são os seus valores em questão de qual que é a preferência. Se é o frio, se você se importa com frio ou se não se importa, se você gosta de uma cidade, se você é de cidade grande, de BH, por exemplo, se você se importa de morar na cidade que tem a população menor, que a vida noturna não é tão bombando igual em Belo Horizonte, entendeu? Então, botar essas coisas todas anotadas certinho e ver se essa cidade que você está indo, se ela checa as caixas que você vai dar preferência, entendeu? Para mim,
O frio foi um fator grande, mas aqui no Enlap a gente dá muita sorte que tem um fator chamado Chinook em Alberta, principalmente no sul de Alberta. Pode fazer -30, Chinook é uma ventania que vem, que acaba com o frio de um dia só, no dia seguinte está mais 5 graus, entendeu? Então acaba que você vê sol 330 dias do ano. E quando eu mudei para Vancouver, que eu achei que seria ótimo, né, na ilha ali de Vancouver, que o clima é melhor, não neva tanto, chove para danar, entendeu? Então você não vê o sol quase metade do ano, é meio depressivo. Então tem muitas coisas que é bom botar na balança, porque praticamente onde você vai para a faculdade, se o seu plano é imigrar, é lá que você está criando todos os seus contatos, né? A sua bolha de contatos para um trabalho futuro, para amizades. Então é muito difícil depois que você vai para esse lugar de mudar para um lugar diferente, entendeu? Principalmente se você estiver sozinho. Então, saber direitinho da área que você está indo, e se checa as caixas todas de questão de, esse é um lugar que eu moraria, eu acho que é importante também antes de vir. Então, você diria meio que para quem quer ir, planejamento, né? Em primeiro lugar. Planejamento. É. Não pode ser. Porque eu falo assim que minha decisão foi supetão, porque quando eu olho no passado, assim, eu olho, nossa, isso tudo aconteceu em um ano. Parece que foi uma decisão muito rápida, mas ao mesmo tempo não deixa de ter sido uma decisão bem planejada. Para mim, na época, a questão da bolsa foi um fator grande, então eu não tive tanto escolha de onde ir, mas se eu tivesse opções, né, se eu tivesse indo só como estudante, acho que eu teria planejado ainda mais questão de essa é uma cidade mesmo que eu ficaria lá para sempre, né? Se eu fosse migrar, que é uma cidade que eu ficaria de vez. Então, eu acho que eu planejei bastante, mas se eu tivesse ido sem o vôlei, teria tido muito mais planejamento, com certeza. Certo, maravilhoso. E como é que você lida com a saudade do Brasil? Como é que é? Esse aí é impossível. Esse não tem solução nenhuma. Isso aí é o sacrifício da imigração, é esse aí. É muito difícil, principalmente agora que eu estou com filho também, ter minha mãe, meu padrasto, meu irmão, todo mundo no Brasil. A gente tem não seria a condição excelente de poder visitar um ao outro tanto que a gente quer, mas a gente faz o que a gente consegue, né? Igual minha mãe veio para cá assim que o bebê nasceu em setembro do ano passado. Meu irmão teve férias de faculdade, ele conseguiu vir em dezembro, ficou aqui 2 meses comigo. A gente está indo agora para o Brasil em maio, vamos passar 3 semanas aí. Então, a gente tenta o máximo possível, mas essa questão da família é outra coisa também que você tem que botar no planejamento. Se for uma coisa que você acha que é muito difícil, né? Então, você tem que pensar bem, porque é uma coisa que no começo eu lembro pesava bastante na minha cabeça, né? De sentir falta de amizades daí, de família. Mas aí chegou um ponto também que até conversando com meus familiares, a gente bota na balança de novo e qualidade de vida, poder sair na rua mexendo no celular, poder deixar a porta de casa aberta. Não tanto assim, mais antes, quando eu vim era podia mais, mas você deixa ali a porta do quintal aberta, entendeu? Não tem muito problema, não precisa ficar botando 2 cadeados na porta. Você dirige, pode deixar o carro estacionado em qualquer lugar, tem que se preocupar de ser assaltado. Não dizendo que no Brasil tem várias coisas que para mim o Canadá não tem, que me faz sentir falta, certo? Tipo, clima, o calor do brasileiro, a questão da família estar toda mais unida. Isso tudo faz muita falta, apesar do Brasil ter os pontos negativos em questão de economia, de violência, essas coisas todas. Eu não sei onde que eu vou estar daqui a 20, 30 anos. Eu falo direto com a minha esposa, a gente pensa muito em aposentar e voltar para o Brasil, ou a gente não sabe se nesses próximos anos que a gente está aqui no Canadá, a gente está bem feliz aqui agora, com casa, filho, todos nós dois empregados, mas a gente não sabe se daqui 5, 10 anos a gente daria uma de doido e voltava para o Brasil. Então é muito difícil. O plano de agora é viver aqui, é ficar no Canadá, mas sempre tem os prós e cons, e eu acho que dependendo da etapa que você está na sua vida também, quais são as suas prioridades, elas mudam. Eu acho que agora a nossa prioridade é mais carreira, é mais dar uma qualidade de vida boa para os nossos filhos, e eu acho que em questão, principalmente financeira, a gente tem a oportunidade de crescimento maior aqui, mas se daqui 10, 15 anos a nossa mentalidade vai ser a mesma, a gente não sabe. Então, uma coisa que eu tenho muita paz na cabeça é de eu acho que a gente faz as decisões certas nas horas certas. Eu acho que a decisão de vir para cá, para o Canadá, foi a melhor decisão que eu fiz quando eu tinha 18, 19 anos. Se daqui 10 anos vai ser a mesma, não sei. Mas eu acho que a gente tem que seguir o caminho que a gente
o que a gente acha que é certo na hora certa. Se eu sentir falta de família, a gente achar que essa é a prioridade, nós voltamos para aí. E minha ideia de vir para cá e conseguir a residência permanente, daqui 2 anos conseguir a cidadania, é de ter essa flexibilidade de escolha, né? É, em poder, se eu quiser voltar para o Brasil e achar que eu estou sentindo falta, eu volto. Se eu achar que arrependi, quando posso voltar para cá, não tem que passar pela imigração toda. Então, eu diria que esses primeiros 8, 10 anos para mim foi bem. Seja o que acontecer, eu quero conseguir a residência permanente, a minha cidadania. Depois de conseguir isso, aí seja o que Deus quiser, entendeu? É mais. O que der vontade, é o que a gente achar que é certo, nós vamos fazer a decisão de acordo com o que a gente achar que for melhor pra gente. Mas pelo menos você tem a escolha de estar aqui, estar ali, a hora que quiser, entendeu? Eu acho que essa é a maior vantagem, né, de quem É, consegue a residência permanente. Tem esse poder, né, de decidir depois que consegue, porque vai ter a residência permanente pelo fato de ser cidadão brasileiro, né, e também isso. receber essa cidadania, né, do Canadá. Então, esse fato de flexibilidade, igual você estava falando, é o que mais pesa, eu acredito que para todo mundo, né? Porque todo Também mundo acho. para imigrar no final, né? É. Então, se imigrar, tem que correr atrás certinho do processo, né? E o processo, igual eu falei, ele é mais tranquilo no Canadá, você tem mais oportunidades, mas não é um processo, não diria, eu diria mais fácil do que em muitos outros países, mas continua não sendo um processo fácil, entendeu? Igual a residência permanente que eu te consegui agora em março, eu vou receber esse cartão, me dá todos os direitos que um canadense tem, menos o de votar. Ou seja, eu não preciso mais de ficar tirando visto de viagem, de estudo, de trabalho, essas coisas todas, né? Eu tenho meu CPF agora canadense, meu SIN number canadense, e dos 5 anos que eu tenho a minha residência permanente, eu acho, corrija se eu estiver errado, depois a gente pode pesquisar melhor, mas eu acho que você tem que estar no Canadá 2 ou 3 anos desses 5 anos para manter o seu status de residente permanente. Ou seja, até com residente permanente eu não posso ir para um lado e para o outro, eu tenho que esperar a cidadania mesmo. E como eu já estou aqui há muito tempo, depois do residente permanente tem mais 2 anos até eu poder aplicar para a cidadania. Mas aí no processo eles falam que você tem que fazer uma prova que 80% dos canadenses não passam, né? Que é a história do Canadá, essas coisas todas. Não é difícil, mas tem que estudar bastante e o processo de recenseamento é caro, o processo de cidadania é caro, então tudo é investimento mesmo. Então, esses primeiros, eu diria, para mim foi a timeline, né? O tempo foi 8 anos, mas eu conheço outras pessoas que formaram em 4, conseguiram a residência permanente em 6 e cidadania em 8. O meu foi mais atrasado um pouquinho porque eu acabei trocando um curso, né? Então acabou que eu consegui a residência permanente com 8 e provavelmente a cidadania com 10. Mas no final das contas é um processo que para mim é o limite, entendeu? Eu tinha que chegar naquela cidadania na minha cabeça para fazer tudo que eu fiz desde os 18 anos ter valido a pena. Era o degree, era o diploma, o degree, a residência permanente, ter conseguido um trabalho aqui, conseguir a cidadania. Depois que eu consegui a cidadania, agora seja o que Deus quiser, tem a oportunidade de ir para o Brasil, tem a oportunidade de voltar para cá, dependendo de que a gente achar que for melhor no momento mesmo. Maravilhoso. Você tem mais alguma coisa, Thaisa, que você gostaria de perguntar? Eu acho que ele esclareceu tudo, foi 100%. E a outra coisa que eu diria mesmo é de questão de não ter medo de vir para cá, porque acho que tem muita gente que tem medo por questão da língua, né, da adaptação de clima, de cultura, No final das contas, eu sempre falei isso com minha mãe, mesmo que eu viesse para cá e o que eu aguentasse se fosse 1 ano e voltasse, no final das contas é experiência de vida, entendeu? Vale. Então, independente de eu ter conseguido a residência permanente, conseguir cidadania, ter formado no Canadá, o que graças a Deus eu acho que aconteceu muito com persistência, mas se não tivesse acontecido também e eu voltasse para o Brasil, era 1 ano que eu teria feito aqui que valia mais do que 5, 6 anos de escola de inglês no Brasil, entendeu? O que eu aprendi aqui em 1 ano de inglês, eu não aprendi em anos aí, entendeu? Então, no final das contas, pelo menos voltar com inglês fluente, se você esforça para falar inglês, eu teria voltado. E a questão do medo, pega um avião e volta. Se não for sua praia, se não gostar do clima, se não gostar da cultura, você vai ser sempre cidadão brasileiro. Você volta para aí, você não está perdendo 1 ano, né? Principalmente quando você tem aí entre 18 a 30 anos, é muito novo. 1 ano não faz muita diferença, entendeu? Não vai mudar muito o panorama do futuro. É mais questão de
enfia a cara, vê o que dá. Se gostar, gostou, ótimo. Se não gostar, volta com um pouquinho mais de bagagem, entendeu? Perfeito. Vale a experiência, né? Sempre. Exatamente. Gente, eu gostaria de agradecer o André por ter tirado esse tempo aqui, né, para falar com a gente. E também eu vou estar deixando, eu e Thaís vamos estar deixando o link, tá, do Instagram da empresa dele. Ele trabalha com kinesiologia, como ele disse, no Canadá. Quem quiser estar dando uma olhada, só clicar lá que pode conferir mais um pouco do trabalho dele, tá bom? E é isso, só agradecer mesmo pelo tempo aí, pela gente. E boa sorte aí no seu processo. E quando vier em BH, vem visitar a gente aqui. Beleza, obrigado. Qualquer coisa, se vocês precisarem, qualquer dúvida também, só manda mensagem. Muito obrigada pela sua disponibilidade, André. Boa sorte. Tá, joia. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.